um homem chamado Benjamin Franklin. Franklin nasceu em Boston em 1706, o 10º filho de um fabricante de sabão e velas, que teve 17 filhos no total. Ele começou a trabalhar aos 12 anos. Foi treinado como gráfico e começou a fazer dinheiro, imprimindo moeda corrente em papel para a Pensilvânia e outras colônias. Como os outros gráficos, Franklin também diversificava seu negócio, publicando uma gazeta e um almanaque que ele chamava de O Almanaque do Pobre Ricardo. Os almanaques eram publicações muito populares, pois não era preciso ler bem para poder consultá-los. Captava-se trechos de informação e sabedoria numa forma sintética, um pouco como seleções do Reader's Digest. O almanaque de Franklin publicava muitos provérbios e piadas, e logo se tornou muito popular. Franklin tornou-se uma figura pública. Promoveu o corpo de bombeiros. Começou uma biblioteca de empréstimos. Promoveu uma escola que iria se transformar na Universidade da Pensilvânia. E também se interessou por ciência. Todo mundo estava interessado em ciência naqueles dias, mas Franklin se interessava por uma ciência útil. Ele inventou o forno de Franklin, que chamava de lareira da Pensilvânia, e que se recusava a patentear como um gesto filantrópico. Seus fornos, que queimavam a lenha, tão abundantes naqueles dias, foram usados por fazendas e cabinas de fronteira durante 2 séculos. Ele também inventou os óculos bifocais. Inventou o para-raios. E quando entrou no serviço público, foi como carteiro-geral das colônias do Norte, em trabalho que combinava utilidade pública e lucro particular, de um modo muito interessante. Vocês devem conhecer Franklin melhor como diplomata na Inglaterra e na França, e, é claro, como delegado do 2º Congresso Continental, onde ajudou a esboçar a Declaração de Independência. Mas mesmo quando estava engajado em assuntos de importância nacional e internacional, ele continuava trabalhando em coisas básicas, como drenagem de pântanos, melhoria dos canais de água para cavalos, melhorando chaminés fumacentas, fazendo que as ruas fossem mais limpas. E quando foi criticado por prestar atenção em assuntos tão triviais, respondeu: a felicidade humana é produzida não tanto por grandes peças de sorte, o que raramente acontece, como por pequenas vantagens que ocorrem todo dia. Explicava que se você ensina um jovem a se barbear e a manter a navalha em ordem, você contribui mais para a sua felicidade do que se fizer algo mais grandioso, porque, vou citá-lo, ele escapa do aborrecimento frequente de esperar por barbeiros com seus dedos sujos, hálito desagradável e navalhas sem corte. Ele poderá se barbear quando tiver vontade e com um bom instrumento. Em sua autobiografia, Franklin insiste que Deus ajuda a quem se ajuda. O destino da pessoa é determinado em grande parte por seus atos, ele declara. E se você quiser vencer, aprenda as regras da natureza, especialmente da natureza humana. Assunto em que Franklin é tão realista e pragmático como qualquer outro. De certo modo, seu almanaque do pobre Ricardo serve como guia através do território arriscado chamado vida. Como pode contar com os outros quando não pode contar consigo mesmo? Por que culpar os lobos de comerem as ovelhas quando os homens comem muito mais do que os lobos? Quanto melhor entender o mundo, diz o pobre Ricardo, menos gostará dele. Mas Franklin não desprezava seus semelhantes. Ele apenas não os exaltava. Eles eram falíveis, iludidos consigo mesmos, cruéis e irresponsáveis. E ainda assim, eles eram capazes de iluminação, de melhorias. Então, mesmo que o mundo fosse um lugar difícil, onde os fortes comiam os fracos e o privilégio estava na posição, o mundo poderia se tornar mais suportável por atos de consertos pequenos e graduais, por autodisciplina,
por autoconfiança. Quanto a Deus, dizia Franklin, ele estava melhor servido fazendo o bem aos homens. E assim, Franklin sugeria que se você sobrevive a um naufrágio, é melhor que construa um farol que uma igreja.